Olá, você. Bem-vindo ao episódio 13 dos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Na capa desse episódio, uma farmácia com sua ampla variedade de oferta de medicamentos. No episódio anterior, vimos que a demanda por medicamentos é inelástica e agora vamos entender melhor esse conceito. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste deste episódio. No episódio anterior, conversamos sobre o exemplo de demanda por cigarros e introduzimos o conceito de elasticidade. Nesse episódio, vamos explorar um pouco mais a elasticidade preço da demanda. Vamos relembrar a definição de elasticidade. A elasticidade é a medida do efeito de variação de uma determinada variável em outra variável. São os seguintes os tipos de elasticidade. Primeiro, elasticidade preço da oferta, o quanto a quantidade ofertada de um bem responde a uma variação do seu preço. Segundo, elasticidade preço cruzado da demanda, o quanto a quantidade demandada do bem A responde a uma variação do preço do bem B, que podem ser bens substitutos ou bens complementares. Terceiro, elasticidade renda da demanda, o quanto a quantidade de um bem responde a uma variação na renda dos seus consumidores. E quarto, e a mais utilizada nas análises, a elasticidade do preço da demanda, que é a medida de quanto a quantidade demandada de um bem reage à mudança do preço desse mesmo bem. Simplificando o conceito de elasticidade preço da demanda, a gente coloca na fórmula que fica muito simples de ver. A elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. É bem simples. Vamos lembrar do episódio anterior. No caso do sorvete de chocolate, quando o preço varia bastante, a quantidade demandada também varia bastante. Se o preço sobe muito, cai muito a compra. Se o preço cai muito, aumenta bastante a compra. Então, a reta de demanda é bem menos inclinada e nós comentamos que o produto tinha uma demanda elástica. Já no caso de remédio para câncer, quando o preço varia bastante, a quantidade demandada não varia muito. Isto é, se o preço sobe muito, pela própria necessidade de uso da medicação, a compra cai muito pouco. Vimos então que a reta de demanda é bem inclinada e nós comentamos que o produto remédio para tratamento de câncer tinha uma demanda inelástica. Vamos ver rapidamente, no caso do sorvete de chocolate, como determinamos a elasticidade preço da demanda. No exemplo no gráfico preço versus quantidade, vemos que o preço do sorvete de chocolate subiu de R$ 10 para R$ 11. Isto é, sofreu um aumento de 10%. E esse aumento resultou numa redução da quantidade comprada de sorvete de 100 picolés para 80 picolés. Isto é, uma redução de 20% na quantidade comprada. Fazendo a conta, chegamos que a elasticidade preço da demanda de sorvete de chocolate
é igual a 2. Ou seja, a variação da quantidade comprada é 2 vezes a variação do preço do sorvete. Então, se eu vendo sorvete, se eu aumentar o preço, vou ter uma redução forte na venda do produto. Agora, vamos fazer o mesmo exercício para o remédio de tratamento para câncer. No exemplo do remédio oncológico, no gráfico preço versus quantidade, vemos que o preço subiu de R$ 100 para R$ 110. Isto é, também sofreu um aumento de 10%. E esse aumento resultou numa redução da quantidade comprada de frascos de remédios de 100 para 95 frascos. Isto é, uma redução de apenas 5% na quantidade comprada. Fazendo a conta, chegamos que a elasticidade, preço da demanda de remédio para câncer, é igual a meio, ou metade. Ou seja, a variação da quantidade comprada é a metade da variação do preço do remédio. Então, se eu vendo remédio oncológico, se eu aumentar o preço, vou ter uma redução muito pequena na venda do produto. De uma maneira simples, podemos classificar os tipos de elasticidade, preço de demanda, como elástica, quando a elasticidade é maior que 1, a curva verde. Ou unitária, quando a elasticidade é igual a 1, a curva azul. Isto é, a quantidade varia proporcionalmente à variação de preço. Ou seja, se o preço aumenta 10%, a quantidade demandada cai 10%. E por último, a inelástica, quando a elasticidade é menor do que 1, a curva vermelha. Resumindo, demanda elástica, como o caso do sorvete de chocolate. Uma variação de preço vai acarretar numa variação proporcionalmente maior da quantidade. Ou seja, um aumento do preço causa uma grande queda na quantidade. Exemplo, se o preço sobe 10%, a quantidade cai 20%. Já a demanda inelástica, o caso do remédio para o tratamento de câncer. Uma variação de preço vai gerar uma variação proporcionalmente menor da quantidade. Ou seja, um aumento ou queda do preço praticamente não gera uma queda ou aumento de consumo. No exemplo, se o preço sobe 10%, a quantidade cai só 5%. Baseado na elasticidade preço-demanda, os bens podem ser classificados em duas grandes famílias: o dos bens supérfluos e o dos bens necessários. Vamos dar uma explicada em relação a isso. Os bens supérfluos são caracterizados por possuírem muitos bens substitutos. E quanto maior o número de substitutos um bem possui, maior a elasticidade preço-demanda desse bem. Por exemplo, o sorvete de chocolate, que nós já comentamos, o iogurte, uma roupa de grife e vários outros exemplos de produtos supérfluos que vocês podem imaginar. Já na outra ponta, temos os bens chamados de bens necessários, que se caracterizam por poucos ou nenhum bem substituto. Os bens necessários têm demanda inelástica. Como exemplos, a gente já viu os remédios, a comida, a própria passagem de ônibus, né? E vários outros que são considerados bens necessários, por substitutos. Você imagina
quando o preço da passagem de ônibus aumenta 10%, que a quantidade de passageiros irá diminuir mais que 10%, isso seria a demanda elástica. Mas isso não é o que ocorre na prática, né? Então, a gente tem, por lógica, a gente sabe que a passagem de ônibus tem demanda inelástica. Espero que você tenha gostado do episódio. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. Pelo cartoon ao lado, com o shake fechando a válvula do oleoduto, já dá um spoiler do assunto do próximo episódio. Vamos conversar sobre as crises mundiais de petróleo, analisadas pela elasticidade da demanda e sua variação ao longo do tempo. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.